Olá você, de volta aqui no A Hora Esportes, o nosso podcast semanal atualizando tudo que rolou de bola neste final de semana e já projetando as próximas rodadas dos campeonatos municipais de futebol amador aqui nas plataformas do Grupo A Hora. Em nome do nosso timaço de patrocinadores Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 120 anos. O seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Loja Sertel, ambiente planejado é com as lojas Sertel. Betiolo Imóveis, pensou em comprar, vender ou alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Brasrede, mais que internet. Eminer Saúde Inteligente, clínica do Dr. Bruno Fira, acompanhamento médico estruturado e individualizado para a sua saúde. Também Girando Sol, prazer em cada cuidado. Univale, sede de atender bem. Dirsman, pensar na família sempre vai ser o melhor plano. Ao final de semana já fizemos as boas-vindas, mas eu renovo este desejo aqui de boas-vindas neste início de parceria com Móveis União Planejados. Há 30 anos entrega o melhor em móveis planejados. Contate @Móveis União Planejados nas redes sociais e faça o seu orçamento. Um grande abraço para todos da família Porn, lá em Estrela. Pois bem, eu, Joelson Pereira e Zic Nights, que aqui mantendo a nossa rotina semanal de atualizar você de tudo que aconteceu nos campos de futebol amador neste final de semana. Um final de semana mais light, entre aspas, de final de semana de Páscoa. Alguns campeonatos já tinham, a gente trouxe na última edição aqui do programa, já tinham confirmado que não teria rodada, mas o que teve, movimentou. Joilson, fim de semana light, eu acho que não é a palavra mais correta, né? É um fim de semana de Páscoa, onde para alguns a Páscoa foi positiva, para outros a Páscoa, o chocolate Foi outro. ficou um pouquinho mais estragado, diga-se de passagem, um chocolate mais azedo nesse domingo. Mas nós tivemos aqui no fim de semana, Joilson, 5 competições, seriam 6. Porém, por conta da instabilidade deste domingo, a Imigrante optou por não realizar e corretamente não fizeram a rodada. Até Claro. Porque eram jogos pela manhã já. Então tem toda essa situação. Acho que eles não se atentaram quando eles confirmaram a rodada na Páscoa por conta almoço, por conta de outras situações. Então, correta a decisão do Departamento de Esportes do município de Imigrante. Essa última rodada ocorre neste domingo em linha Imov. Então, é a última rodada derradeira. Para ter uma ideia, o ECAS, que foi a equipe que chegou ano passado na decisão, corre sério risco de ficar fora na primeira fase, tipo, repetindo o que aconteceu com o Clube Atlético Navegantes em Encantado. Que a gente contou na última semana aqui. Que é o atual campeão, que ficou de fora e terminou, digamos assim, de uma maneira honrosa. Empatou em 0-0 com a equipe do União de Palmas. Para mim, talvez aquele empate de acordo de cavalheiros, dá para se dizer assim, porque eles jogaram às 2 horas da tarde. Se o União de Palmas perdesse o jogo e o Ouro Verde vencesse, o Ouro Verde passava em primeiro lugar. Se não, com o empate, o União de Palmas garantia a primeira colocação. Acho que deve ter dado aquele acordo de cavalheiros. A sopa solta, tudo certo, Exato. segue o baile. 0-0. Aí nós tivemos o jogo que a gente transmitiu, Joilson. E eu tava com um medo desse jogo, um medo. 0-0 Lago Azul e Cruzeiro. Mas sabe por que eu tava com medo? Quando nosso colega Henrique Pedrecini vem com a seguinte informação: o Lago Azul tá com 11. Eu pensei para mim, essa nossa transmissão vai ter meia hora de duração. Eu pensei para mim. Não, porque, sabe por que Sim, a experiência já. E eu quero te dizer, porque eu passei por isso. Eu, quando eu atuava nos meus, né, lá atrás, nos primórdios, não, 2012, tá? Há bastante tempo. 12 anos atrás. Campeonato Municipal de Marques, nós já estávamos eliminados, que era o caso do Lago Azul. A gente foi jogar a última rodada contra um time que precisava vencer para se classificar. O que aconteceu? Meia hora de jogo, 3 expulsos e 2 caíram por machucado. Acabou a partida. Não tem número suficiente. Quem lembra da Batalha dos Aflitos? Não tinha número suficiente. Daí eu fiquei com esse temor, mas não. Honraram, o pessoal do Lago Azul, tu esteve lá, honraram a camisa, fizeram um grande jogo. E poderiam ter saído com a vitória, inclusive. Poderiam ter saído com a vitória. Foi o time que mais conseguiu construir jogadas propositivas, chegou mais perto da meta adversária. E foi no detalhe, como bem disse o Zico. Poderia ter saído o vencedor daquela partida com a mais absoluta tranquilidade, mas como tu bem disseste, acho que a gente pôde contar, e vamos ser sinceros, até em respeito aos atletas que lá estiveram, não foi o jogo plasticamente mais bonito que teve na nossa região, não foi o jogo mais bonito do final de semana, mas foi um jogo digno, porque o tempo todo foi disputado na bola, não teve entrada desleal, não teve confusão. O Chuck nem teve trabalho para apitar esse jogo. O Chuck foi tranquilo. Talvez, eu acho que a pessoa mais tranquila dessa Páscoa foi o Chuck. Que não é o boneco assassino. Não é o boneco assassino, é o árbitro lá do jogo, é Encantado, porque foi um jogo em que as equipes se preocuparam em jogar bola. O time do Lago Azul, como disse o Zico, acho que resume perfeitamente, foi digno, honrou
a participação no campeonato e chegou à última rodada fazendo o seu papel, jogando futebol na bola e jogando legal até. Não, como eu disse, não foi o jogo mais bonito da rodada, mas foi um jogo bem disputado, bem interessante. Tá aqui, ó. Inclusive tá aqui na nossa última live aqui para vocês. Já convido de novo, que eu esqueci no começo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber com a gente tanto as transmissões que a gente já vai contar do próximo fim de semana, quanto o nosso podcast aqui na segunda-feira. Quando a grade encaixa na quarta-feira, a gente também tem repercussão do futebol amador e de outros esportes aqui no @ahora_esportes. Nos segue também nas redes sociais. E Joilson, no outro jogo, o União Barrense venceu o Ouro Verde por 1-0. E aqui chama atenção, o time do União Barrense venceu com o gol do Boia, cobrando pênalti, e o Ouro Verde, assim, ó, o elenco, tu olhar no papel, era o melhor time do campeonato. Sim. De Encantado. Era o melhor. Nós estamos falando do Seco e do Gu, era dupla de meio-campistas, de regional, categoria titular. Volante, o Dorigon. Então nós estamos falando do meio-campo do Serrano. Tá? Luizinho Freitas, artilheiro do Campeonato Municipal de Encantado com 4 gols. Ele estava lá nesse time do Ouro Verde. Fora outros nomes conhecidos aqui na nossa região, Viel, que foi profissional, estava jogando lá, foi campeão com o Navegantes no ano passado, e o Ouro Verde perdeu por 1-0 e tchau, foi embora, acabou, caiu fora na primeira fase, junto com o Lago Azul e o Navegantes. Então, para tu ver como o Campeonato Municipal de Encantado está muito disputado. Como é que ficaram as semifinais? Já no próximo sábado, dia 11 de abril, nós teremos Cruzeiro e União, eles se enfrentam isso na sede do Cruzeiro, na Jardinho, e a equipe do Nacional recebe na Santa Clara o União Barrense. Então, os jogos de ida. Jogos da volta, então, no dia 18 de abril, as finais agendadas para 25 de abril e 2 de maio. Ainda falando em semifinal, nós tivemos aí Monte Alverne. Monte Alverne tivemos a partida de ida da semifinal. Destaque aí para a equipe do Monterrey, que venceu o São José por 2-0. E Boqueirão do Leão, nós também tivemos aí a quinta rodada da fase classificatória. O São José venceu o 5 de junho por 4-2 nos aspirantes e 5-2 nos titulares. Próxima rodada em Pedras Brancas, neste domingo, o Internacional joga contra o São Roque, valendo vaga na próxima fase. O São Roque precisa vencer, se perder ou empatar, está eliminado da competição. Abertura da última rodada da classificatória de Boqueirão do Leão. Então foram esses 3 campeonatos que tivemos no fim de semana e 2 decisões. Em Nova Brécia, no domingo, vamos começar pro sábado então. Vamos começar pro Progresso no sábado. Sábado, Progresso, a equipe do Flamengo de Xaxim foi até o Campo do Gaúcho, na sede, e venceu por 3-0. Fora de casa. João Moura abriu o marcador logo cedo. Ainda no primeiro tempo, assim, ó, para mim, uma pintura. O Dentinho, ele domina a bola como ele mais gosta. Do lado esquerdo de ataque, puxa pro lado direito e bate na gaveta, 2-0. No segundo tempo, o Dentinho repete a jogada, o goleiro espalma nos pés do atacante Robson, que recém tinha entrado, 3-0, a equipe do Flamengo de Xaxim, então, venceu o jogo. Ataque de regional aí também. Ataque de regional. A equipe do Gaúcho, então, agora para o próximo jogo, não tem saldo de gols, tá? Vai ser em Xaxim, a partida no sábado, 3h30 da tarde. A equipe do Flamengo joga pelo empate para conquistar a 9ª taça. O Gaúcho tem que vencer no tempo normal para levar a decisão aos pênaltis. Esse jogo, então, no campo do Xaxim, com transmissão do Grupo A Hora em live no YouTube do A Hora Esportes. Aqui para você, ó, esse canalzinho aqui, @HoraEsportes, segue a gente aqui, te inscreve e ativa o sininho das notificações, porque sábado a gente entra no ar e você recebe a notificação para vir com a gente. E no Dial 102.9 também aqui, a partir das 2h30 da tarde, a gente transmite esse jogo. Isso é para quando você está dirigindo, quer acompanhar o jogo, liga no rádio do carro, não vai ficar olhando o celular enquanto dirige. Mas pode deixar o celular ligado também no carro para quem está com você assistir. Domingo teremos o jogo da volta de Nova Brécia, também nos mesmos moldes de Sábado de Progresso. O Grupo A Hora estará presente. Tem decisão, futebol amador aqui no Grupo A Hora. Nós teremos aqui, na categoria aspirante, o Esperança joga contra o Imigrante. Jogo de ida, o Esperança venceu por 1-0. Nos titulares, o Botafogo venceu por 2-1. Quem é que fez os gols? Alain. Bateu, olha só, o Fabrício bate uma falta, a bola explode na barreira, sobra pro lateral esquerdo, Alain, que chutou, o Johnny Walker nem viu a bola. No cantinho, 1-0 pro Botafogo. E conta lá, porque o Johnny é embaçado para fazer gol, e para fazer um golzinho desse no Johnny não é assim. Ainda no primeiro tempo, Fabrício, o Fabrício Correia ali, que jogou ex-profissional, jogou no Gaúcho Teutônio ano passado, foi um dos artilheiros do regional com o Juventude de Vaporé 2 anos atrás, quando foi campeão. A bola sobra para ele, ele faz o 2-0, e
o jogo ganha emoção na metade e em diante, porque o Miguel, o jogador da casa do Imigrante, faz o 2-1, então desconta para o Imigrante. O Imigrante desfalcado, principal jogador do Imigrante neste regional, Bresolim, não foi para a partida. Municipal, a gente já está Municipal, antecipando. O Bresolim que jogou regional. O Exatamente. Bresolim, principal jogador do Imigrante nesse campeonato municipal, não foi. Vini Santos está descontado, começou no banco de reservas, então depois ele entrou no decorrer da partida. Mas, então, com esse resultado, tanto no titular como no aspirante, o Botafogo e o Esperança jogam pelo empate para dar a volta olímpica. Já a equipe do Imigrante tem que vencer com a diferença de um gol para levar a decisão aos pênaltis, ou 2 ou mais gols para conquistar o título no tempo normal. Então, ou seja, decisão também em Nova Brest domingo, os 2 campeonatos que encerram neste fim de semana. E eu confesso que esses 2 campeonatos nos mostram por que eu não tenho uma posição fechada quanto a ter ou não saldo de gols. O campeonato que a gente falou agora há pouco lá em Progresso não tem saldo de gols. Primeiro jogo 3-0, 1-0 na volta, já é pênalti, já tá tudo certo. E aí também tem aquela coisa, tomei descontado no primeiro final de semana, tomou uma goleada, reforça para o segundo jogo, dá para reestruturar. Não estou dizendo que é certo, volto a dizer, eu não tenho posição fechada. Por outro lado, quando tem somatório de gols, as equipes se obrigam a enfrentar as 2 partidas com a mesma seriedade, ali não pode dar brecha, porque se fizer goleada na primeira, não tem como correr atrás na segunda. Então também dá uma emoção. E eu acho que as 2 formas, e o bacana de a gente ter essa possibilidade de acompanhar com você aqui no Grupo Hora, tem visto ao longo desse primeiro semestre inteiro, a gente vai de município em município acompanhando o desenvolvimento dos campeonatos, e o Zic bem falou, decisão é aqui no Grupo Hora, você vai acompanhar os principais campeonatos, à medida que as fases vão avançando, a gente vai afunilando também, acompanhando em todas as praças, e repercutindo tudo aqui nas nossas plataformas, em especial ao final de cada rodada, no sábado à noite e no domingo à noite, grupohora.net.br. No Instagram do Hora Esportes também. Exatamente, no Instagram também você tem todas as informações do que rolou de bola naquele dia. Falar em decisão, nós temos também decisão no Campeonato Municipal de Roca Salles, categoria veterano, jogo no domingo no campo do Concórdia. Nós teremos o Juventude que joga contra o Toma 10. Só que antes, Joilson, nós teremos aí o confronto da categoria titular, abertura do campeonato na categoria titular. O Serrinha joga contra o Toma 10 às 10 da manhã. Eu ia dizer, isso é de manhã, né? E às 2 da tarde o Botafogo joga contra o Juventude. Então o Campeonato Municipal de Roca Salles inicia com as finais da categoria veterano e também inicia com a categoria titular. Então, se vai findando um outro campeonato vai começando, então, Roca Salles dando o pontapé inicial nesse fim de semana. Que é bacana, aliás, como o campeonato é mais curto, tem menos equipes, em vez de fazer todo mundo aglomerado e metade do primeiro semestre estar com o campeonato encerrado, movimento o primeiro semestre inteiro com o campeonato de veteranos depois dos titulares. Nós teremos aqui, Joilson, no fim de semana também, a abertura das semifinais do Campeonato Municipal de Arroio do Meio. São jogos da categoria titular e aspirante e também veterano pela manhã. Então nós teremos aqui em Arroio do Meio os jogos deste domingo ocorrem no campo do Cruzeiro em linha 32. Pelo aspirante, linha 32. Isso, pelo aspirante, e deu ao acaso a coincidência do Cruzeiro jogar nas 2 categorias, tá? No aspirante tem Cruzeiro contra o Forquetense, e nos titulares o Cruzeiro joga contra o União neste fim de semana. Fim de semana que vem tem Esperança contra Palmense e o Rui Barbosa joga contra o Forquetense. Por que eu disse, olha a coincidência do Cruzeiro jogar as 2 partidas? Porque o Forquetense joga neste domingo pelos aspirantes e no domingo subsequente pela categoria titular. Então, se fosse no cruzamento, aquele cruzamento que nem a Aslivata faz, nós teríamos a equipe do Forquetense jogando contra a equipe do Palmense no aspirante. Então, essa é a situação, não pegando o Cruzeiro. Mas é um campeonato legal, essa fórmula que eles acham em Arroio do Meio. Aliás, Arroio do Meio, que a gente vive dizendo aqui, é referência há muito tempo, é a 55ª edição, se eu não estou enganado. Exatamente. 55ª edição do campeonato, é talvez o campeonato mais estruturado no sentido de que quem vai jogar sabe o que vai encontrar, a organização já tem tudo preconizado. Eu não canso de fazer elogios ao Campeonato de Arroio do Meio, que é a referência da nossa região. Grande abraço ao Matheus Scheid. Pela manhã, nós teremos então o veterano, o jogo entre Cruzeiro e Racing. Na próxima semana, o Forquetense joga contra o União, semifinal, jogo de ida. Agora, Joilson, vamos seguir aqui o baile do que nós vamos ter também neste fim de semana. Campeonato, a Copa Serrana de futebol. Nós teremos no domingo em Vilar Lindo, o Juventude joga contra o São Luís, o Monterrey pega a CESP em Linha Hansel e no Marechal Floriano o River Plate joga contra o Santa Tecla. Imigrante a gente já destacou antes, Campeonato Municipal de Bom Retiro do Sul. Teremos no campo do Rudibar, no estádio dos Eucaliptos, às 10 horas, Laranjeiras contra Floriano,
À 1h30, Pinhal contra Arcanjos. E às 15:45 da tarde, Rudibar e Aifelságio, folga do Grêmio da Beira do Rio. Em Estrela, quinta rodada, no Alto da Bronze, São Luís contra Alto da Bronze A, e depois o líder Alto da Bronze B joga contra o União. Então, ou seja, os dois líderes, São Luís e Alto da Bronze, jogam no campo do Alto da Bronze, o Alto da Bronze B joga contra o União. No campo do Geraldense, o Atlântico joga contra o Delfinense, em confronto direto por uma vaga na próxima fase, e o Geraldense joga contra o Aimoré. Em Cruzeiro do Sul, nós não teremos novamente rodada. A rodada só retorna no dia 19 de abril. A gente avisou semana passada, ela parava para Páscoa e para o dia 12 e volta só dia 19. Na segunda metade do mês. Última rodada, fase classificatória em Paverama. Time da Vipcar contra o Guaíba, às 10 horas da manhã. 1h30, Vidia Real contra União de Boa Esperança. E às 13h30 da tarde, Internacional de Santa Manuela contra Amigos do Morro Bonito. Os jogos ocorrem na sede do Inter em Santa Manuela, que tem umas peculiaridades aquele campo lá, mas isso fica para os bastidores. Nós teremos também Copa Vale do Sampaio. Os jogos ocorrem na linha duvidosa. Aerte contra Avante às 10 horas. Às 2 da tarde, 15 de novembro, contra a Soessa. E às 4 da tarde, o Duvidosa joga contra o líder Santo Antônio. Tem promessa nesse jogo. Tem jogador que está falando que vai voltar, pede Duvidosa para o centro de Venâncio Aires, caso Duvidosa venha ganhar do Santo Antônio. Teremos aí também neste domingo a Taça Intermunicipal, sexta rodada cheia. Volta a ter uma rodada cheia no Intermunicipal. Em Poço das Antas, 11 Amigos contra o Flamengo de Westfália. Em Teutônia, o Atlético Gaúcho joga contra o Ser Gaúcho, né, da sede. O Ouro Verde joga contra o Juventude de Westfália. E o Ribeirense joga contra o Poço das Antas. 3 jogos em Teutônia, 1 em Poço. A gente citou antes do Monte Alverne. Monte Alverne tem semifinal, jogo da volta. Boa Vista contra o Saraiva, pela categoria titular. Jogo de ida 0-0, quem vencer passa. Então essa é a situação, o novo empate vai para os pênaltis. E o Boa Vista joga contra o São Martinho nos aspirantes. Boa Vista que joga pelo empate para se classificar para a decisão. Em Taquari, terceira rodada, o Colorado recebe o São José e o Juventude joga contra o Furacão. Fechada a conta, Wilson, os campeonatos amadores aqui da nossa região. Bastante campeonatos aqui rolando. O pessoal pode ficar antenado, grupoahora.net.br, para saber de todos os detalhes. Em todas as plataformas do Grupo A Hora, a gente traz para você tudo que rola no campeonato amador, nos campeonatos amadores, é no plural mesmo, para você não perder nenhum detalhe. Como bem disse o Zic, final de sábado, final de domingo, no @ahora_esportes do Instagram, mas também em grupoahora.net.br já tem lá os resultados atualizados, e também para você nos acompanhar com imagens. Além do FM 102.9 nos finais de semana, esse final de semana especificamente vamos ter os 2 jogos, no sábado em Progresso, no domingo em Nova Brécia. Você vai acompanhar em rádio e em live. Então, quer acompanhar com imagens do jogo? Tá aqui o nosso históricozinho aqui, ó. Tem o Encantado, tem aqui também Municipal de Encantado, Estrela, Nova Brécia, tem Arroio do Meio mais atrás. A nossa lista está toda aqui e só você precisa se inscrever no canal e colocar o sino das notificações ativado para vir com a gente. Este final de semana, então, por live e por FM 102.9. Em nome dos nossos parceiros de Móveis União Planejados, há 30 anos entrega o melhor em móveis planejados, contate @Móveis União Planejados. Dirsma, especialista em assistência familiar. Univale, revenda Ambev, a cada gole uma experiência única. Eminer Saúde Inteligente, dor no joelho ou dificuldade para treinar? Eminer, avaliação funcional e tratamento especializado para preservar o seu movimento. Brasrede, mais que internet. Betiolo Imóveis, pensou em comprar, vender ou alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Loja Sertel, campanha Sorte é Ser Sertel. Concorra a um Fiat Pulse e uma moto Honda CG 0 km na compra dos produtos e serviços da Sertel. E tem mais, 5 sorteios de R$15 mil em produtos. E Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 120 anos, o seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Eu, Joilson Pereira e Zic Knights, vamos estar neste final de semana nas escalas. Acompanhe a gente, @Hora Esportes, aqui no YouTube, também nas redes sociais. Um abraço, até a próxima. Até!